Boa noite a todos, todo mundo que está entrando ali. Nós vamos iniciar logo a nossa live. Estou aqui com a Vanessa. E hoje a gente vai falar aqui do meu tratamento, né? E de como eu cheguei até aqui. Exatamente. Isso vai ser bem bacana. Gente, essa live a gente é mais que um bate-papo. A gente vai falar sobre sorrisos, o que o sorriso tem de transformação. E a Vanessa aceitou esse convite. Está vivendo um momento diferente de transformação, né, Vanessa? Isso, e já tô convidando o pessoal aqui, ó. Tá convidando. Uhum. Isso tudo para dar os primeiros passos nessa jornada, tá? Então, na verdade, iniciando, eu queria agradecer a todo mundo e que se vocês tiverem dúvidas, quiserem ao mesmo tempo fazer interação, fiquem à vontade, perguntem aí e a gente vai todo mundo conversando. A questão que a gente ficou pensando é o quê? Se eu dissesse para vocês que existem muitas pessoas que carregam dores não só funcionais no sentido de dor de mastigação, muscular, dificuldade de triturar alimentos, mas também dores emocionais. Tudo isso ligado ao sorriso. Muitas pessoas sofrem dificuldades no sentido de socialmente até relacionamentos, dificuldades também no seu ambiente de trabalho, porque tem medo, tem receio, não estão satisfeitos com a própria imagem, né? Então, meu nome é Caroline Zanesco, muitos aqui já sabem, a gente trabalha há 22 anos e especialmente domingo a gente vai fazer 23 anos de formado. Sou cirurgiã dentista, especialista, mestre e doutora em endodontia. A Abile, ela tem sede em Porto Alegre e Bento Gonçalves e a nossa maior alegria é transformar muitas vidas através do sorriso, né? Então, Vanessa, conta aqui para nós um pouquinho. Já é uma alegria ter aqui como convidada e também como a nossa paciente. Me conta um pouquinho como que tem sido esse início de tratamento. Então, primeiro agora oficialmente, boa noite, né? Que a gente entrou ali, eu estava enviando os convites para o pessoal vir para participar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, poder dividir aqui com vocês um pouquinho, né, dessa experiência. Então, a gente conversava um pouco antes aqui, tu me perguntou o que me incentivou a vir, né, para fazer esse tratamento. E eu te comentei que eu demorei para vir, né? E por quê? Porque a gente, principalmente nós mulheres, nós mães, não nos priorizamos, né? Sempre vem uma coisa primeiro. Então, como tu até brincou, né? Não tá doendo, né? Não tava doendo fisicamente, tava ok, então sempre vinha uma coisa, o filho... E até que chegou um momento em que eu falei, não dá mais, né? Eu preciso cuidar de mim, eu tive... E aí foi porque, através de um processo ali de bruxismo, eu quebrei um dente, bom, então acho que é um sinal, acho que agora tá na hora de eu me mexer. Que eu tenho que me mexer, exatamente. E aí eu cheguei até vocês, né? Exatamente. E às vezes o que é interessante é, principalmente a mulher, a gente escuta isso muito dentro do consultório, ela sempre tem algo e todos nós temos demandas do nosso dia a dia, mas a mulher em especial, ela deixa em primeiro plano o filho, os filhos, a família, muitas vezes ela dá prioridade para o marido, para casa, e ela vai esquecendo gradativamente dela mesma. E quando ela se dá conta desse momento, ela já acumulou uma boa parte de procedimentos ou demandas que ela poderia ter inicialmente já sanado. Por conta que às vezes é ambiente de trabalho, é o trabalho, agora eu vou finalizar uma especialização, um MBA, e ela vai deixando até o momento em que não consegue mais funcionalmente ter problemas e ela acaba procurando
Mas tem muitas pessoas que acabam tendo dores emocionais. A Vanessa é uma que trabalha muito com o público. Com vídeos, né, fotos e tô sempre usando a minha imagem, né, como jornalista e às vezes tu te olhar e não gostar do que tu tá vendo, como tu disse, né, dói ali, tu pensa, podia estar melhor, eu podia estar... Mas é isso, a gente acaba misturando um pouco, assim, a demanda da rotina da casa, às vezes uma demanda financeira, que tu, agora eu vou reformar isso, agora quebrou aquilo, agora o carro aconteceu isso, agora, né, tem alguma coisa, sempre tu vai achar aquela desculpa para não começar e não pensar em ti até que realmente bata ali no muro que tu, agora eu tenho que, tenho que resolver, né? E às vezes vamos falar assim, uma simples rotina, cada 6 meses, e fazer uma revisão, o que talvez muitas vezes era algo simples para tratar, um exemplo é uma cárie, ela vira um tratamento de canal, um bruxismo vem um apertamento a ponto de fraturar o dente e haver uma perda. E aí, no caso, não repõe esse dente. Não devolvendo essa dentição completa, começa a vir outras questões que começo a mastigar mais de um lado, esqueço o outro, começo a ter dores, articulação, os dentes, eles entendem que tem espaço e eles começam a desalinhar. E foi um pouco disso que aconteceu comigo, exatamente, porque daí eu fui empurrando, ele desalinhou, né, eu tô falando aqui, né, na minha linguagem. Com certeza, tem que ser. Não sou profissional, né, mas é isso, desalinhou, criou espaços, o dente veio pra frente, aí já muda, impressionante, né, porque daí muda totalmente as tuas feições. Eu sempre fui uma pessoa com uma família que foi, né, muito magra, então assim, quanto mais foi mudando, mais foi ficando magro meu rosto e do jeito que eu não gostava, né, que tá me incomodando. Então é uma bola de neve, né, vai vindo, e bem o que tu disse, uma coisa que podia ter sido só um ajuste, virou uma coisa maior, assim, uma demanda. Veio um combo. Só que daí tu ainda pensa assim, meu Deus, mas em que horário que eu vou ir? E que horário que eu vou fazer? Daí começa esse outro questionamento. Mas tu tem que priorizar, né? É assim com a academia, é assim com a nutrição. Não adianta, chega um momento da vida que a conta chega, não tem. Exato, e é saúde, né? Saúde, a gente também tem tô falando em estético porque tá me incomodando um pouco, mas imagina, o dente tá quebrado, não tem como não cuidar disso, né? Tem que tirar ali uma bactéria, sei lá, enfim. E Vanessa, como foi, vamos falar pro pessoal, como foi o primeiro dia em que tu chegou e a gente se conheceu naquele dia, a gente fez uma avaliação e a queixa principal da Vanessa era o dente quebrado. Isso tudo que a gente comentou... Eu achei, né, que era só o dente quebrado. Ela tava esperando que era só isso. Era só o dente. Mas o que aquele dia, quando chega o cliente, obviamente a gente faz uma anamnese, que é uma série de perguntas para entender de fato o que é a dor dela. Dor de dente, sim, que mais incomoda. Porque aí sim a gente consegue ter uma visão geral, porque talvez o que é importante para ela, obviamente é diferente para o outro. Então eu tenho que entender, além da questão que eu estou visualizando, eu tenho que entender dela, o que faz sentido para ela. E nesse primeiro dia, eu queria que tu relatasse um pouco como que tu te sentiu nesse primeiro momento, porque muitas vezes... Quando a gente vai passar para o cliente, ele fica assustado, né? Do sentido assim, eu não imaginava, dá um certo desânimo, talvez, né? Tem diversas situações e tem muitos que dizem, nossa, ainda bem que eu tomei essa decisão de vir. Eu cheguei até vocês através da indicação de uma amiga, né? Que... eu acabo sempre vindo atrás que é aquela coisa que a gente fala, da indicação, porque alguém já fez, alguém já assinou embaixo, então tu acaba acreditando. E aí quando eu cheguei aqui, o que eu vou te dizer é que a primeira coisa que eu gostei é por tu ser de Bento, eu sou do interior, também sou de Carazinho, então a forma como tu, né, porque foi contigo que eu falei inicialmente, a forma como tu me trouxe as coisas de uma forma muito
simples de entender, sabe? O que realmente eu precisava fazer, o que precisava ser feito, que tempo ia levar, quanto ia custar. Que é o que a gente quer saber, né? Tu precisa saber quanto tempo tu vai ter ali para resolver, o que precisa realmente, porque muitas vezes tu vai, parece que é atendido em série, né? Não tem essa questão personalizada, assim, como tu disse, isso aconteceu comigo, com o outro vai ser outra coisa, com o outro, não adianta tu dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo em série, né? E muitas vezes tu vai e diz, quebrei o dente, tá bom, vamos ali arrumar, e deu. E daí daqui a pouco, só isso, Vanessa, tem outras coisas, né? Então, assim, essa simplicidade que eu encontrei aqui, tanto no atendimento, que vocês são, né, super educados, super queridos desde a recepção ali, mas a simplicidade de explicar e eu entender o que eu realmente precisava e como ia acontecer o processo. Aí tu vai, mas assim, tá bom, né, vamos lá, como é que eu vou me organizar então? Aí tu consegue visualizar isso no teu dia a dia. É o planejamento isso. Personalizado. Exatamente. Que a gente fala. E por mais que ela veio, que a necessidade, a urgência dela seria o dente quebrado, obviamente que a gente vai dar prioridade no início do tratamento para aquilo que mais no momento faz sentido ou faz dor, o que é de fato a prioridade. Mas não dá pra gente ser míope e não enxergar que ali, naquele contexto, a gente conseguiria dar oportunidades de melhorar muito mais aquele sorriso. A Vanessa é linda, mas eu sei que a gente conseguiria entregar ainda mais, além do planejamento funcional, alinhar a estética. Que nem ela falou, eu já sou de uma estatura familiar mais slim, mais magrinha, e obviamente a gente vai com os anos, naturalmente, fisiologicamente a gente vai perdendo, vai envelhecendo, todos nós vamos envelhecendo e a gente vai perdendo alguns tecidos de sustentação, a musculatura e além disso, aquela falta de um dos dentes, não é expor, ela tá aqui, né, e é uma forma de consentida, como ela perdeu aquele dente, ela também teve uma alteração vamos falar assim, na mordida dos dentes. Então, ela tinha e a gente está iniciando isso, um aspecto que a gente consegue movimentar esses dentes numa posição ideal e onde a parte interna, quando a gente melhora essa mordida, externamente também existe ali uma mudança. Então, a gente vai ampliar esse arco, essa mordida, que também faz uma harmonização externa dessa... Tô ansiosa por isso. Isso, exatamente. Então, vai reequilibrar, a gente vai devolver aquilo que a Vanessa perdeu ao longo dos anos. Né? Isso é bem interessante. Não, eu ia brincar até porque que bom que hoje tem todas essas opções, essas tecnologias, né? Porque a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, ela ela comenta, porque é verdade, que na época dela tinha uma dor de dente e eles arrancavam o dente, era isso, né? Tipo, arrancou o dente e eu falei pra ela, graças a Deus que hoje eu vou ficar linda, maravilhosa. E o bacana também da Vanessa, que essa correção dentária, com essa tecnologia, que também é uma evolução da odontologia, a gente vai conseguir fazer o movimento dentário dela através de alinhadores. E o alinhador, ele é o quê? Nada mais do que um tipo de aparelho, uma evolução da ortodontia tradicional, no sentido que, como ela trabalha com público, tem vários eventos, ele é um tipo de tratamento discreto, que não tem dor associada. Muitas vezes o fixo, lembra dos bractes, que muitas vezes o paciente... não utilizei, mas eu tinha bastante amigas que estavam sempre com problema para limpar e toda a questão da dor quando apertava. Exato, ele é excelente também, não é o descartar, mas os alinhadores, ele tem algumas vantagens em relação à ortodontia tradicional. A estética é uma delas, a facilidade de remover, ele é um aparelho móvel, então tira em momentos de mastigação, quando a gente vai se alimentar, e também na escovação. E a questão de prazo também, não? De redução. Exatamente. Dependendo do caso, a gente consegue, vamos dizer assim,
finalizar num tempo menor quando comparado à ortodontia tradicional. Então é bacana porque, além de tudo, o que a ortodontia digital trouxe, também são essas vantagens que muitos adultos evitavam, ou isso era uma objeção de uso, porque eu não quero parecer adolescente, eu não quero... Era a frase que eu dizia, eu não quero nessa altura da vida ter um aparelho. E é bem como tu disse, se tem a necessidade, precisa, não tem por que não fazer, né? Mas sim, era a frase que eu dizia, assim, não, agora eu não vou fazer, agora é fixo. Era uma das restrições também. Restrições. E que nem tu falou, não precisa mais viver aquela odontologia em que se arrancava e não tinha como repor um dente fixo. Hoje os implantes, eles substituem isso de uma forma muito segura. Também são mitos que a gente ouve muito no sentido de dizer, mas implante dói. Isso muito, eu escuto isso muito em consultas. Eu vou usar aparelho, vou parecer um adolescente? Não. Várias são as opções que a gente traz e a odontologia evoluiu muito nesse sentido e que possibilita muitas pessoas a estarem resolvendo seus problemas de uma forma muito mais discreta, fácil, que quando antigamente não era exatamente assim. E eu vou te dizer que também uma das coisas que me deu o ok da decisão foi a facilidade que eu poderia pagar, porque a gente se assusta se for pensar assim, né, erroneamente em casa, na ignorância da casa, mas acho que deve ser muito caro colocar um implante. Vem, conversa, né? Foi o que a gente fez. Tu me disse, a gente pode fazer assim, nessas condições, que deu dentro do meu bolso, que ficou tranquilo, assim, né? Porque também era um medo que eu tinha, meu Deus, será que eu tenho agora para investir, né? Sim, ainda mais que quando se fala em tratamento dentário, se tem essa crença que é muito caro, que não é para mim. Isso por muito, e até hoje a gente escuta. Só que muita coisa também alterou nesses anos, exato. A odontologia também hoje consegue, principalmente, parcelar tratamentos que muitas vezes o cliente não tem à vista, mas aquela parcela ele consegue mês a mês estar assumindo e estar cumprindo. Então, outra questão é trabalhar com boletos. Boletos, as pessoas, isso facilita demais, não fica no cartão, não ocupa para outras. Então, também isso é um facilitador. Além de que, dependendo do tipo de tratamento, a gente consegue fazer prazos de 24 a 30 meses. Então, isso facilita demais e isso teve uma adesão muito maior das pessoas que realmente tinham essa necessidade. Muito legal. E talvez, né, eu queria dizer uma coisa também para todos que estão ali. Hoje a gente, para quem nos acompanhar até o fim, tem uma condição exclusiva, VIP. Quem já tá também pode, não? E para quem quiser dar esse primeiro passo, como a Vanessa também deu, comente ali, chame Sorriso, que a gente vai estar respondendo e a gente vai estar enviando, dando uma prioridade. As condições são de priorizar, vai ser priorizado a agenda de quem estiver aqui conosco. Nós vamos fazer esse mesmo diagnóstico que a gente fez com a Vanessa. Como que foi, além dessa anamnese que a gente iniciou, conta um pouquinho como foi o teu processo de planejamento naquele dia. A gente fez uma avaliação primeiro aqui de escaneamento, né? A gente escaneou. Eu vou pedir para te me ajudar com a parte mais técnica. Que nada mais é um scanner que ele copia toda a arcada dentária. Que eu nunca tinha feito, fiquei surpresa, assim, de como eu sentada na cadeira vendo os meus dentes se desenharem ali no computador, né? Hoje em dia Exato, facilita diagnóstico, facilita para nós planejamento, a gente consegue ter mais agilidade nisso, a ponto de, no mesmo dia, além de fazer o escaneamento, a gente passou por uma sala onde a gente fez um raio-x panorâmico, já com tudo aqui, né? O que facilita também, porque muitas vezes tu tem que ir fazer o raio-x e voltar e trazer de novo o resultado. Exato. E essas tecnologias nada mais são ferramentas que nos auxiliam demais a poder estar atendendo aquele cliente num tempo
mais ágil, tempo real, a gente consegue fazer o planejamento na hora e já discutir com o cliente os possíveis caminhos. Bom, nós vamos para uma horta tradicional, a gente vai para um Invisalign, para que caminho a gente vai? E isso tudo é conversado com o cliente, porque ele também participa dessa decisão, né? São planejamentos que tem gente que diz, não, eu não quero aparelho, mesmo que seja Invisalign. Então, ela vai, nesta consulta a gente discute quais os possíveis caminhos, o que se ganha indo para um lado, o que se ganha indo para outro, e colocando isso no bolso, encaixando isso no bolso de cada cliente. Então, depois que a gente faz, a gente tira as fotos também, consegue estar fazendo fotos externas e intraorais, de dentro da boca, e podendo montar essa jornada com o cliente, que muitas vezes não é uma consulta, mas existe, dependendo, um tempo atrelado de tratamento. Sim, eu já, depois dessa avaliação, amanhã, inclusive, eu tenho não é consulta, um atendimento. Um procedimento. Um procedimento, isso. E daí vai ser a minha terceira vinda e eu acho que depois eu tenho mais umas duas antes de começar o processo do aparelho. Do aparelho. Então, como que a gente dividiu para entender o tratamento da Vanessa? A gente fez primeiro a parte clínica, que seria, sim, limpeza, parte de extração dos sisos, eram sisos que estão ali impactados. Então, a gente pensou nessa primeira fase. Depois de tudo em ordem, aqueles dentes devolver a harmonia deles, nós iríamos para a segunda etapa, que é uma etapa de alinhamento, que aí sim é a questão do aparelho. E quando estiverem todos alinhados, deixado espaço para o futuro implante, ao término do tratamento do aparelho, a gente vai para o implante e para a prótese. E a parte também, clareamento, a gente tinha... E daí a placa do bruxismo, porque tudo começou por culpa do bruxismo e ele vai ser lá no final tratado, mas... Ele já está sendo tratado. Sim, mas eu digo para depois de uma placa, não necessariamente, ele trata toda a disfunção do bruxismo, mas ele também vem junto ao tratamento completo da Vanessa, né? Enfim, eu acho que se vocês estão ali, querem participar, essa condição VIP, ela é exclusiva para todos que ficaram conosco até então. A gente vai dar essa prioridade na agenda, vai ter diagnóstico completo, com um plano personalizado, vai ter essa análise, essa avaliação de uma análise facial e também funcional e um presente surpresa para aqueles que agendarem a consulta e que serão entregues diretamente no consultório. Olha, amanhã eu quero meu presente. Não, mas a gente tá brincando, mas é impressionante como muda, né? Como essa sensação de estar cuidando de mim já muda, já te deixa mais confiante e te torna, né? Parece clichêzão, mas assim, te torna melhor. Tu vira uma mãe melhor, porque tu tá feliz, né? Tu vira uma esposa melhor, tu se sente melhor como profissional, porque tu tá buscando, né, cuidar de ti, tá buscando melhorar e tu sabe que pode, conseguiu e que o caminho, né, é só trilhar ali ele. Exatamente. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Sair daquele estado de estagnação. E se vocês também têm que dar esse primeiro passo, chama que a gente vai ajudar, né, Vanessa? Sorriso. Pois, vou virar garota propaganda. Sorriso. Então tá bom. Obrigada, Vanessa, de coração. Seguimos nessa jornada juntas. Agradeço por vocês estarem nesse caminho comigo. Exatamente. E no fim ela vai estar aqui, né, Vanessa? Mostrando. O antes e o depois da Vanessa. Aguardem. Espero. Então tá bom. Beijo, gente. Beijo. Boa noite.